Boa tarde, sejam bem-vindos. Que alegria esse tempinho para conversar com vocês aqui na hora do almoço. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar com o Henrique, que já é um convidado querido que está aqui sempre. É ele chegando aí. Já vou te convidar, Henrique. Estou aqui acabando de falar que você já é um convidado querido que está aqui sempre trocando umas ideias comigo. Então, muito preciosa, né? Tanto da sua experiência quanto do HQI. Então, hoje nós vamos continuar esse tema de sombras. Olha o Henrique chegando aí. Olá, Bom, tudo bom, tudo, Henrique? tudo jóia? Que ótimo! Vocês estão ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estão ouvindo o Henrique? Aqui para mim tá tudo certo, tudo jóia. Ah, bacana, aqui também estou ouvindo, beleza. Ah, que bom. Então, Henrique, aí, acho que é a nossa primeira live do ano, né? É Acho mesmo, que, verdade. Não, nós fizemos a parte 2. Foi ano passado ou foi esse ano? eu acho que a parte 2 foi ano passado, não foi não? Nossa, Foi sei ano lá, parece passado? que tem tanto tempo. É, verdade. Ó, se for a primeira, que bom, né? Se não for também, que bom também, que a gente vai dando sequência ao assunto. Eu lembro que na nossa primeira sobre as sombras juntos, né? Eu brinquei ainda, falei assim, eu acredito que esse assunto vai ter parte 2, parte 3. É Já estamos verdade, aqui, né, na terceira. tá vendo? É, você que já tem mais experiência no tema já sabe, né? É isso aí, porque essa é uma questão que dificulta muito a vida das pessoas, né? Como lidar com a sombra do outro. Assim, em primeiro lugar, a nossa, né? Porque é aquela história, ver o defeito no outro é muito fácil, mas isso não vai resolver a nossa vida, né? O que vai resolver a nossa vida é olhar para nós mesmos. Uhum. Então, se você está chegando agora, assista a live um, a live 2, porque por isso que essa live é a 3, né? E por isso que esse Uhum. tema só vem agora na parte 3, porque Sim. o mais importante é olhar para nós mesmos e o mais difícil também. Uhum. Mas é aonde nós vamos conseguir as soluções e os resultados que nós queremos, né? Então, Exatamente. mas aí, então, considerando que você que está aí nos ouvindo já assistiu a parte um, já assistiu a parte 2, se ainda não assistiu, não tem problema, pode participar aqui hoje, mas depois corre lá no nosso YouTube, né? Tem no meu, tem no do Henrique, que as outras lives estão todas lá gravadinhas, até teve bastante comentário, né, Henrique? Você andou respondendo lá também, né? Que eu te pedi no meu canal. E eu fiquei bem feliz, assim, com a participação, com o feedback do pessoal, porque aí eu respondo, o Henrique também responde, e aí lá no canal dele também. Então, eu acho que todo mundo, né, não tem uma única pessoa que não passe por esse problema, né? Ah, é o meu irmão, ah, é o meu marido, ah, é a minha esposa, ah, é o meu colega de trabalho, aquela pessoa assim que a gente chega perto, não sabe o que fazer, né? A gente quer, na verdade, não quer nem chegar perto, né? A gente quer correr dessa pessoa, mas em geral são pessoas que nós lidamos e não tem como escapar, né? Então, vou passar aí para você começar, porque você que é mais experiente nesse assunto. Bom, muito boa tarde, né? Gostaria de agradecer mais uma vez aí pelo carinho de vocês, né? Como a Eliane disse, tivemos um bom feedback, bons retornos desses nossos bate-papos. Eu fico muito feliz porque é um assunto que eu sou suspeito para falar, porque eu adoro falar sobre as sombras, e lidar com as sombras é um assunto delicado, tanto é que eu comecei a falar sobre isso há alguns tempos,
e depois eu dei uma pausa, e agora eu fui introduzir novamente o assunto, e eu tenho percebido o interesse, né, das pessoas. Eu fico muito feliz com isso, porque é um assunto que antes era tratado como assunto só de psicólogo, só de terapeuta, né? E não, gente, as sombras são as causas dos problemas e da solução também de tudo que a gente passa no nosso dia a dia. Então, compreender esse assunto é de extrema importância para quem quer ter melhor resultado em qualquer área da vida também, né? Para facilitar também um processo terapêutico, para quem já tem alguma técnica, para assim, todas as áreas. Então, por isso que eu estou sempre batendo esse martelo, e fiquei muito feliz quando a Eliane veio dividir a tela comigo e falar sobre esse assunto também, que é uma pessoa que tem um conhecimento maravilhoso, e integrado a esse assunto também, e assim, fiquei muito feliz, muito bacana, e a gente está colhendo esse resultado com os feedbacks de vocês, então gratidão ao carinho de todo mundo aí. Quem não assistiu os assuntos anteriores, né, como a Eliane disse, dá para poder acompanhar, a gente vai trazendo uma linguagem bem tranquila aqui, acabou que virou um aulão, né, Eliane? Essas lives. Então dá para vocês acompanharem numa linguagem, a gente vai trazer um pequeno resumo, uma introdução para vocês acompanharem. Claro que quem já assistiu vai poder aproveitar melhor o conteúdo, e sugiro quem não viu voltar lá no meu canal do YouTube também. Tem muita coisa também sobre sombras também, outros assuntos, sombra familiar, sombra coletiva, tem de todos os ângulos explorando também sobre as sombras, e um curso de sombras na plataforma da Kiwify também, depois quem quiser aprofundar também, pode buscar o link no meu canal do Instagram, ou pode mandar no privado também, que a gente envia para vocês. Bom, então, como lidar com a sombra dos outros? É uma pequena introdução para quem está chegando agora ou caiu de paraquedas. O que são sombras? Sombras são nossas personalidades reprimidas. Na verdade, não só as personalidades, tá, gente? É tudo que é reprimido. Pode ser uma personalidade, um sentimento, um desejo, uma vontade, um pensamento, uma situação. Tudo aquilo que não é expresso no universo não tem lixeira cósmica, né? Fica numa gavetinha dentro de cada um de nós. Só que o fato de jogar concreto em cima não quer dizer que está resolvido, né? É uma falsa ilusão de solução, porque a sombra vai ficar ali na espreita, aguardando a parte racional, a parte consciente, baixar essa guarda, e quando baixa a guarda, quem que vem? A sombra. Então, a sombra vai vir, então, num ato falho, numa autossabotagem, numa ressaca moral. Então, de todas as áreas onde tem problemas, tem uma... No dedo podre, né? Do No dedo podre. Exatamente. A pessoa busca um resultado, encontra uma pessoa bacana, daí a pouco vai lá e comete algo e estraga o relacionamento. Luta para ter dinheiro, ter prosperidade, passar num concurso público, numa vaga de emprego, em começar um negócio próprio. A hora que começa a andar, começa a caminhar, dá errado. Né? Por que dá errado? Aí entra em assuntos também que a Eliane explora aqui, né? Os bastidores, né? Que é o quê? O efeito do observador. A nossa consciência, ela faz escolhas, e essas escolhas vão ditar os próximos eventos que nós vamos vivenciar. A nossa vida é uma sucessão de momentos, e vai passar pelas nossas escolhas, sem contar o efeito do observador, que influencia na matéria. Só que aí que entramos, então, no ponto que complementa esse assunto. Quem está escolhendo? Se eu sou o observador da minha vida, por que eu tenho dedo podre no relacionamento? Por que eu tenho problema financeiro, um problema profissional, uma doença, se eu escolho? Porque ninguém vai acordar e falar assim, opa, deixa eu colapsar uma doença, né? Deixa eu colapsar um problema. Né? Não é assim, né? Pelo menos não com a parte racional. A parte reprimida, ela tem os seus motivos, por mais absurdo que pareça, para a parte consciente. E é aí que mora o problema. Por ser uma parte que a pessoa esconde de si mesmo ou nega em si mesmo, dificilmente ela vai olhar para isso de uma forma simples, instantânea, prática. Por isso que tem gente que precisa de terapia, de ler um livro, ter um estalo de consciência para ter uma autopercepção. O que não vai adiantar alguém mostrar essa ferida para ela. Porque se mostrar é o lidar com a sombra do outro, né? Também, que engloba dentro desse assunto do nosso bate-papo de hoje. Se a pessoa está negando algo de si mesma, imagina quando uma terceira pessoa vem e cutuca essa sombra dela, expõe esse movimento, né? A atitude é logo reativa. Vocês podem perceber, observem um parente de vocês que tem um problema, que ele está cego naquele problema.
tenta falar para ele, só isso é um problema pessoal seu aqui e aqui. A pessoa já vai vir com 10 pedras na mão. Por quê? Se ela está negando essa parte de si mesmo, se você mostra, o que vai acontecer? Aumenta a sombra. Se você põe luz na sombra dela, vai aumentar a sombra dela. E aí que está onde que os problemas. Quando nós vamos lidar com a sombra do outro, é um extremo problema. Por quê? De duas, uma. Ou a sua própria sombra vai entrar em choque com a dela, ou você acaba mostrando o problema para ela, e se ela não está aberta para isso, ela é pega de surpresa. Quando ela é pega de surpresa, o que vai acontecer? Você está jogando luz na sombra dela. É aonde que vai intensificar a atitude reativa dela. E aí você vai ser um bode expiatório por uma atitude agressiva ou por aquilo que ela esteja reprimindo. Se ela está reprimindo uma tristeza, ela vai entrar em prantos quando você mostra para ela o problema. Se ela está reprimindo uma raiva, uma injustiça, ela vai agir de forma agressiva com você. Né? Se ela está reprimindo um medo, ela vai aumentar ainda mais a negação daquilo que você mostrou ou cutucou de forma inconsciente, mesmo não sabendo que sombra existe. É porque você não precisa saber que sombra existe para poder cutucar a sombra do outro. Se a pessoa está, por exemplo, reprimindo a questão de um relacionamento, vamos supor que essa pessoa ela é ciumenta e ela tem inferioridades que intensificam as atitudes de ciúme dela. Se você pegar e falar com ela e falar assim, olha, talvez você está com ciúme de mim porque você não está satisfeita com o seu corpo, né? Ou você está se achando velho, ou velha, ou magro, gordo. O que ela vai fazer? Ah, você está então falando que eu não estou bem, que eu não sou bom o suficiente. A pessoa já vai vir de uma forma reativa. Não que todas as causas de ciúme, tá, pessoal, é isso. É só para dar uma ilustrada para a gente ver até onde vai o problema, né, Eliane? Então, e isso é complicado porque quando nós estamos identificados com a sombra, a gente perde muita energia. Né? Aí é uma questão até da física também. Então, se a gente vive, né, identificado com a sombra, a gente acaba precisando de uma fonte de energia externa, porque a nossa grande fonte de energia somos nós mesmos. Nós temos toda essa energia que nós precisamos na nossa própria fonte natural. Mas a maioria de nós não sabe como acessar. Então, nós vivemos mendigando a energia do mundo externo. Então, a gente vai comprar uma coisa para ganhar aquela energia que aquilo traz. E a gente vai atrás dos relacionamentos, sempre tentando ganhar um pouquinho de energia, que na verdade a gente nem precisava, porque nós temos essa fonte toda dentro de nós. Mas se a pessoa vive identificada com a sombra, ela vai precisar de mais energia ainda. E aí é o problema da convivência, porque essas pessoas parece que sugam a nossa energia, né? Então elas chegam e elas dão um cansaço na gente, porque né, elas pegam aquilo tudo que elas não querem olhar, que elas não querem resolver, e que está sugando a energia delas, e de certa forma parece que elas querem que a gente carregue aquilo junto com elas, né? Que a gente, se alguém se identificar aí, fala nos comentários, né? Para ver se isso está fazendo sentido para vocês. E isso é impossível, porque cada um já tem a sua própria história para dar conta, que não é fácil para ninguém. Então, não tem como eu carregar o problema do Henrique ou o Henrique carregar o meu problema. A gente simplesmente não vai dar conta disso. E aí começa, né, todo aquele relacionamento muito complicado, muito... e acaba gerando culpa no outro que não está sabendo lidar com aquilo. E aí, no fim, a gente se culpa, se sente mal porque não está conseguindo ajudar o outro, mas é que muitas vezes o outro ele não quer realmente uma ajuda efetivamente, né? Ele quer simplesmente que você carregue aquela confusão que é dele, né? Então, aí, nossa, aí é uma super prática, né, de lucidez, assim, de você saber o momento, né, de dizer, não, isso é meu e isso é teu, né? Isso não é meu. Então, existe
realmente muito autoconhecimento, muito equilíbrio, muita lucidez e, como o Henrique falou, e uma capacidade muito grande de lidarmos com as nossas próprias sombras, em primeiro lugar, né? Porque também é isso que ela falou aqui, ó, detalhe importante é despertar para a sombra que nos habita, exatamente, porque senão a nossa sombra começa a dialogar com a sombra do outro, aí danou-se, Exato. aí é uma inconsciência total, aí o outro não tem consciência nenhuma, você muito menos, porque entraram dois pilotos automáticos de sofrimento e eles é que estão comandando a história, né, Henrique? Aí como que a gente sai disso? Exato. Muito boa, muito boa. Tem dois ganchos aí que eu gostaria de explorar. Você falou perfeito, que são dois conflitos muito comuns no dia a dia. Olha até onde vai o desdobramento e a consequência disso. Uma questão da energia que você colocou, né, da energia que se gasta e que se perde com isso. E um outro detalhe também dessa perda de energia é, se nós temos várias personalidades dentro de cada um de nós, em um conflito, a parte que vai fazer um esforço tremendo para reprimir as outras personalidades, isso vai gastar uma energia tremenda para poder reprimir ainda mais essas outras personalidades. Quer um exemplo disso? Imagina dentro de uma sala, imagina uma reunião, imagina uma pessoa tentando controlar uma reunião de 5 pessoas. Tem 5 pessoas dialogando, e ali uma vai falar assim, ó, aquele não pode falar nada, nenhum outro também não pode falar nada, só eu posso falar, e tem que tomar cuidado para aquele ali não falar besteira para o outro ouvir. Imagina a quantidade de esforço e energia que essa pessoa vai fazer para poder manter os outros 4 em silêncio. Com o que o outro vai falar, o que o outro vai deixar de falar. Aí a gente já vê que vai ser um esforço tremendo. Agora imagina isso dentro de si, porque aquelas vozinhas que ficam aí dentro são personalidades. Só que nesse exemplo que eu dei um exemplo da dificuldade de 5 pessoas interagindo. Agora, imagina milhares de personalidades aí dentro. Uma personalidade com 8, com 7, com 5, com 6 anos, uma que nasceu semana passada. Imagina todas essas personalidades em desarmonia aí dentro. E uma fala assim, opa, não, eu não posso falar isso, eu tenho que ser educado nesse momento, eu tenho que manter esse relacionamento, eu tenho que conseguir dinheiro para isso, aquela personalidade pode me sabotar. Isso vai gastar uma energia tremenda, que vai faltar uma energia no rim, vai faltar uma energia no estômago, vai faltar uma energia em uma área, e começa a doença, começa a somatização, e aí é onde que a gente vê até onde vai esses problemas nesse ponto. E o outro que você trouxe é a inconsciência, né? Porque aí vai entrar o quê? O piloto automático, que é a sua colocação muito bacana, que tem muito a ver com uma frase que eu adoro utilizar nas minhas postagens, nos encontros das palestras sobre HQI, que é escolhas conscientes evitam realidades inconscientes. A sua escolha inconsciente já dá um problema danado no dia a dia. Agora, imagina a sua escolha inconsciente interagindo com uma outra inconsciência de uma outra pessoa. A confusão está armada. É o que a gente vê hoje na dificuldade de comunicação, de socialização, todos os problemas que está. E aí é onde que eu acredito que a maioria do pessoal deve estar se perguntando, né? Tá, e como que eu vou lidar então com essa sombra do outro? Que já é o título da nossa palestra, né? Como que eu vou lidar? Eu não estou conseguindo lidar nem com as minhas sombras, como que eu vou lidar com a sombra do outro também? Nem ele sabe que sombra que ele tem, como que eu vou saber? Né? Aí entra dois pontos que eu sempre defendo a bandeira, né? Que eu acredito que é indispensável para o ser humano que deseja ter. O pessoal está falando que está com barulho no meu som. Mas aqui pode ser meu foninho. Deixa eu... perfeito. Aqui tá? Eu vou tirar meu foninho para ver se melhora. Normal. Deixa eu tirar meu... Veja aí, pessoal, se tá melhor. Eliane, tá me ouvindo também, sem o fone? Beleza. Então, vamos lá. Então, como que nós vamos lidar com uma inconsciência, né, do outro? Né? Se nem eu sei, se nem ele sabe o que está inconsciente, como é que eu vou lidar com isso? Então, entramos então num assunto que eu sempre defendo aqui, a bandeira, né, que é autoconhecimento e terapia. Autoconhecimento e terapia não é luxo, não é coisa para doido, né? Muito pelo contrário, são
Coisas que eu acredito que seriam indispensável e deveria ser ensinado de berço. Porque quando você entende tudo isso, você entende as regras do jogo no meio qual está inserido. Então, a Exatamente. terapia vai te ajudar a lidar com as suas próprias sombras. Se você está reprimindo uma culpa, essa culpa é uma bioquímica que seu cérebro vai fazer. Não necessariamente esse sentimento que você alimentou e reprimiu é condizente com né? Então, o que acontece? Quando você trabalha, usa uma terapia para poder lidar com isso, você está lidando com as emoções que influenciaram na sua interpretação do ocorrido, que geraram uma repressão e um problema ali atrás. Né? E o autoconhecimento vai te colocar consciente do que precisa ser resolvido em você e como lidar com a sombra do outro. Porque você não tem que controlar a realidade do outro. Mas a partir do momento que você entende as regras do jogo, você se e agir melhor numa determinada situação. É um exemplo prático? Vamos supor que uma pessoa tem traumas com autoritarismo. Teve pai autoritário, mãe autoritária, e ela reprimiu tudo isso, porque uma criança não vai poder responder com agressividade um pai autoritário, ou por respeito, ou por medo, ou por culpa, ou seja, por medo de uma consequência, isso vai virar uma repressão. O fato do incômodo, o incômodo que ela teve no momento que alguém foi autoritário com ela, ela reprimir essa agressividade, por exemplo, não quer dizer que resolveu. O que ela vai fazer? Isso vai virar uma sombra de agressividade. Qualquer gatilho que ela tiver, uma vai estourar. E aí o que acontece? Aí vem uma pessoa, então, que cresce com anos de repressão de uma personalidade que foi controlada por uma figura autoritária na vida dela. O que vai acontecer? Qualquer pessoa que ela interagir hoje, que cutucar essa sombra dela, ela vai agir com agressividade. Aí vamos supor que você está lá com seu marido, com a sua esposa. Vamos pegar o marido que reprimiu esse autoritarismo. Aí a esposa vai lá e pede ele para poder pegar essa caneta em cima da mesa. Ela não entende de sombra, não sabe que sombra existe, ele também não sabe que ele tem uma questão mal resolvida com autoritarismo com o pai, com a mãe dele lá atrás. Aí ela vai pegar e fala assim, me dá essa caneta em cima da mesa. Se ele entender que esse pedido é um pedido autoritário, que ela está dando uma ordem nele, ele vai acessar a questão mal resolvida com o pai e com a mãe e vai agir com agressividade com ela. Agora, se ela entende de sombra, sabe que essa pessoa tem umas personalidades com autoritarismo, o que ela vai fazer? Ela pode pedir a mesma coisa, mas com uma linguagem diferente, de uma forma que não vai atingir diretamente essa parte dele reprimida. Ô fulano, será que você podia, por gentileza, pegar essa caneta? Ou vai pedir com um jeitinho, ou vai colocar um por favor, né? Ou talvez vai evitar aquele momento e ela mesma vai lá e pega essa caneta para evitar uma situação, um conflito. Percebe? Você já pode fazer a mesma coisa, mas de uma forma diferente, porque ela entendeu esse movimento. E aí entra uma segunda questão que essa pessoa só vai ressoar essa agressividade com ela se essa pessoa também tiver traumas condizentes, porque aí a parte do inconsciente, né? Porque se você já está trabalhando as suas questões pessoais, você não tem o que emaranhar. Que o universo ele é probabilístico. E fala que os opostos se atraem, mas a igualdade se atrai. Né? Os opostos podem se manter a longo prazo, mas para atrair vai ter que ter uma igualdade. Se você, uma igualdade, digamos que na situação, porque se você tem raiva e o outro também tem raiva, vocês vão ressoar essa raiva. Se o outro tem traumas de autoritarismo, ele vai acabar atraindo o quê? Uma pessoa também autoritária para poder mandar nele. E aí as lacunas vão se preencher. Um incomodado com a falta de proatividade do outro, que vai exigir com que essa pessoa seja autoritária, e o outro ir se sentir controlado. E aí a confusão está armada. Mas então são dois pontos aqui para ilustrar. Você veja que interessante isso que você falou, né? Se a pessoa tem um trauma de autoritarismo, ela vai acabar atraindo uma pessoa que é autoritária, né? Então, aí é o problema, né? Do dedo podre, disso, daquilo. Por quê? Porque tudo faz parte de nós, né? Então, mas o que acontece? Se a gente não consegue lidar com determinada situação, nós jogamos aquilo para a sombra. Né? Então, assim, as sombras vão se formando. E é natural, porque realmente, desde que a gente nasce,
são situações muito desafiadoras. É claro que a gente não vai conseguir lidar com tudo. Vai ter coisa. Tem hora que vem tanta coisa ao mesmo tempo que se fala, gente, não dá, né? Uma coisa de cada vez. Agora, isso eu vou lidar, isso aqui eu vou chutar para a sombra, depois, em algum momento, eu lido. Só que nós não fazemos isso conscientemente, né? Isso tudo é um processo inconsciente. E aí, como você falou, essa questão da terapia, né? Porque depois a gente entende, né, com a maturidade, que não tem como nós termos uma mente resolvida, esclarecida, porque quando a gente nasce, né, numa determinada família, num determinado clã, a gente já herda, né, de certa forma, né, todo aquele campo de informação, que é uma coisa que a física quântica mostra muito bem, né? Porque a física quântica hoje ela entende o universo como campos, não existe mais aquela força que atua, aquele vetorzinho, né, que empurrava um bloquinho que a gente ainda estuda às vezes para o Enem, mas isso e estudamos para o vestibular, né, na nossa época, mas hoje o universo não é compreendido dessa forma mais. A força ela acontece dentro dos campos de energia, né? Existe até uma partícula transportadora de força, que a gente chama de bósons. Então, quando você nasce numa família, você automaticamente entra naquele campo de informação e é só a gente olhar a história da humanidade até hoje, né? O que foi a história da humanidade até hoje? Violência, guerra, racismo, preconceito, sexismo, né? Loucuras, assim, de todas as formas, infelizmente, né? Então... E aí, isso que você falou é interessante, que aí já entra o quê? A sombra familiar. Porque já se não bastasse a nossa sombra pessoal, que é o que nós reprimimos, vira uma sombra pessoal, aquilo que um grupo reprime vira uma sombra coletiva. Aquilo que a família reprimiu vai virar uma sombra familiar, que pode ser projetada na famosa ovelha negra da família. Exatamente. Aí tem todas essas questões, né? Daquela pessoa que vem justamente para desafiar aquele karma familiar, né? Mas aí mas aí tá tudo emaranhado, como você falou. Aí as nossas sombras pessoais também entram nessa confusão né, e vai tudo se emaranhando. Então, realmente, todos nós deveríamos fazer terapia em algum momento, né? Como você falou, isso aí esse autoconhecimento, isso tinha que fazer parte já, né, do currículo escolar, né, digamos assim. Mas aí é o problema do paradigma, que eu sempre bato, né? Porque enquanto a gente está nesse paradigma do materialismo, a gente só dá importância para o que é matéria. Então, o que está nesse campo sutil, que é invisível, nós não damos importância. E, na verdade, ele é a causa primária de tudo que nós experienciamos na matéria. Então, você veja como é importante, né, a gente ter esse tipo de bate-papo, trazer essa consciência para as pessoas, porque senão nós ficamos andando em círculos, né? Nós ficamos nos desgastando, repetindo experiências. Inclusive, hoje de manhã, eu já comecei o dia recebendo uma mensagem de uma seguidora perguntando que conselho que eu poderia dar para ela, porque a vida dela, tanto nas coisas simples como as mais complexas, está havendo uma repetição muito forte. Assim, é só repetição, é só as mesmas situações. Aí eu até falei com ela, posso te responder na live? Porque daqui a pouco eu vou fazer uma live que esse tema com certeza vai aparecer, né? Então, pode responder, Henrique. Depois eu complemento. Boa. Por que as coisas... Essa é uma boa pergunta e tem a ver com o que a Paty perguntou aqui também, né? Ela perguntou como não ressoar, como não atrair, né? Bom, vamos lá. Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. Nasceu um dilema na vida da pessoa, nasceu um problema.
Eu uso sempre a analogia como se o dilema ele fosse uma janela que você abre, né, que você abre ali no computador, e se você não fecha ela, ela vai ficar ali gastando dados da internet, gastando energia do computador, né? Uma, duas abas não tem problema nenhum. Agora experimenta carregar a sua aba do computador com um monte de janela. Vai começar a travar. Essas abas mal resolvidas, esses dilemas não resolvidos, o que acontece? São as nossas personalidades que vão nascendo. Por isso que as pessoas tendem a pendular em extremos. Que no universo tudo é dual, nesse nível da realidade onde nós estamos. Então, quando a pessoa cai num dilema, normalmente ela vai ficar pendulando entre extremos. O pai e a mãe separou. Se o pai e a mãe separou, ela lidou bem com aquela situação, está resolvido. Agora, o pai e a mãe separou, caiu um dilema. Nossa, será que foi culpa minha? Ah, não, mas eu não tenho culpa, não, eu sou uma criança. Ah, não, mas eu fiz muita bagunça. Será que eles separaram porque eu sou um incômodo para essa família? Ah, mas eu sou só uma criança. Ó, já caiu num dilema. Né? Culpa e injustiça, já está pendulando. Já vai nascer uma sombra ali. É uma janela aberta. Quando essa culpa e essa injustiça começar a doer bastante, o que ela vai fazer? Ela vai começar a jogar concreto em cima dessa dor. Ah, depois eu vejo isso, não quero pensar nisso agora, deixa pra lá. Isso vai virar o quê? Uma personalidade. Essa personalidade, se ela se expressa, ela vira ego. Se ela não expressa, ela vira uma sombra. E aí, o que essa personalidade vai ficar fazendo? Vai ficar lembrando ela toda vez daquele problema. São os pop-ups que a gente vai tendo. E esses pop-ups podem vir tanto na sua consciência como um pensamento que não sai da sua cabeça, ou pode vir como um problema para te mostrar que aquela situação está ali. Os problemas aonde nós fazemos escolhas erradas é como se fosse um pedido de socorro da sombra. Por isso que a sombra, ela não é uma coisa negativa. A pessoa começa a associar, então, sombra com algo negativo. Mas é negativo por causa dos problemas que nós vamos interpretá-los. Porque se fosse entendido no momento que a janela foi aberta, aquilo não seria um problema. E hoje, dependendo do ponto de vista que a gente olhar, a sombra pode ser uma extrema oportunidade de... Pode ser não, né? Ela é uma extrema oportunidade de crescimento. Porque aquilo que está inconsciente, você vai conseguir ver que tem um problema. E quando entra, então, aí no condicionamento, é o quê? O condicionamento é o quê? Quando você está no piloto automático, você vai sempre fazer as mesmas escolhas. Se você faz sempre as mesmas escolhas, o que vai acontecer? Colher os mesmos resultados. Colher os mesmos resultados, o que é? Um condicionamento. Então, quanto mais a pessoa vive um padrão, mais mostra para ela que ela tem uma questão mal resolvida dentro daquela área. O que eu sempre oriento meus alunos e clientes a observar? Busquem identificar o tema do seu problema. Quando você identifica o tema do seu problema, você consegue ir com profundidade até ele. E o fato de você entender sobre as sombras, você começa a fazer perguntas diferentes. Porque normalmente, quando vem um pensamento, você vai entrar num projeto. Aí vem aquela vozinha interna, vai dar errado. O que normalmente a pessoa faz? Não vai dar certo. Eu confio. Né? Por isso que, dependendo da situação, pensar positivo é um perigo. Por quê? Pensar positivo é bom? Depende. Desde que esse pensar positivo não está reprimindo uma personalidade sua, que tem os seus motivos, por mais absurdo que seja para a parte racional, para escolher uma realidade contrária. Então, quando vem lá um problema, aí normalmente a pessoa fala assim, não, vai dar certo sim. O que ela está fazendo? Ela está reprimindo a personalidade que acha que vai dar errado. Se ela entende de sombra, o que ela vai fazer? Tá, vai dar errado, mas vem cá, por que vai dar errado? Você vai interagir com a sua sombra. Essa sombra vai falar, mas porque aquela vez lá deu errado, lembra aquela vez que eu tentei e não deu certo? E ali provavelmente ela acessou inferioridade, culpa, rejeição, de talvez quem Mas olha, você falou tudo agora, né? Não é dar um cala-boca na sombra, é acolher a sombra, é pacificar, né? Curar, porque, como eu disse, isso tudo faz parte de nós. Então, nós não podemos, né? Não, essa parte minha eu quero, essa aqui eu rejeito, né? Não tem como. E tem uma frase também que um colega que fez um retiro muito longo, experienciou no retiro, né? Que eu achei muito interessante, que ele diz, o que a gente não se permite viver, a gente não consegue ultrapassar. Então, se a gente não permite que aquilo venha e a gente atravesse por dentro daquilo com lucidez, aquilo a gente não ultrapassa, entendeu? Então, aquilo vai ficar se repetindo, né? Porque, então, como a Paty falou, né? Como não atrair?
clarificando isso dentro de você, né? Acolhendo a parte do seu ser, né? Que está com essa questão, né? Olhando para isso. Por isso o acolhimento, né? Eu falo E muito. aí tem uma linha muito tênue. Por quê? Ganhar no grito não resolve. Da Uhum. mesma forma que passar também o controle para essa sombra também não vai resolver. Então é a linha, é o acolher interagindo, não deixando ela assumir o controle Exatamente. e nem assumir o controle por ela. É aquilo que você falou, integrar, É. integração. Tanto é que todas as linhas espirituais, tudo você vai ver o que é integração, é unificação, é voltar para a fonte. Sempre vai ter uma analogia expressando esse mesmo movimento. E sempre vai ter uma figura sombria que vai representar essa sombra, períodos de tentação, de dar errado. Ou seja, desde que o mundo é mundo, já tem uma forma de se entender a sombra numa outra linguagem. E o nosso corpo, ele alimenta com o quê? Um alimento físico, que é o que dá energia física para o corpo nesse nível. Só que no nível da nossa consciência não tem cheeseburger. O alimento de uma sombra, a energia que ela é alimentada é um sentimento, é uma emoção. E essa emoção, ela pode ser alimentada tanto por uma emoção negativa, como também por uma emoção positiva. Então, se você manda a sua personalidade ficar calada, você vai deixar ela com mais raiva, com mais injustiça, com mais revolta. Isso vai ser um alimento para ela onde ela vai ganhar força. Por isso que, com o passar dos anos, ela acaba assumindo o controle, porque ela vai ter uma força tremenda. Ou se ela se manifesta, o que ela vai ter? Ela vai ter o prazer em ter se manifestado. Quando essa sombra ganha no grito. Então, ela também vai se alimentar desse prazer. E aí, uma hora, ela assume o volante e vai conduzir o corpo físico. Então, é o quê? É o integrar. Porque senão o ego ali passa a ser sombra. Invertem os papéis. Né? E aí, como a Paty perguntou, como resolver isso? Fechando os dilemas. Para fechar o dilema, você vai fazer como? Tendo autoconhecimento para isso, né? Por isso que estamos aqui buscando incessantemente trazer conteúdo, informação, para trazer consciência consciente às pessoas. Vai ter coisa que você vai ter um estalo de consciência numa live, numa palestra, ou de tanto ter problemas, uma hora você começa a questionar e olhar para isso e passa a ter consciência disso. Ou tem coisas mais complicadas que talvez você vai precisar de ajuda. Para isso serve terapia. Né? Então, por isso que as duas bandeiras que eu sempre levanto. Autoconhecimento e terapia. Né? Isso aí, desde de berço, você vai evitar deixar janelas abertas na sua consciência. E se você já tem janelas abertas na sua consciência, você pode ir fechando com elas. Pois é, maravilhoso, né? Perfeito. Porque, para quem está chegando agora, né, também o Henrique usou o termo colapsar, né? Então, quem está chegando agora, não conhece a física quântica, o colapso é um termo que nós usamos na física quântica porque nós temos lá as infinitas possibilidades e a nossa consciência colapsa uma delas, né? Só que normalmente nós não temos nem ideia dessas infinitas possibilidades. Nós não percebemos que a realidade que nós colapsamos foi um colapso. Né? Nós achamos que aquela realidade é a única possível. E a física quântica é muito clara nesse ponto, mostrando que nós podemos colapsar realidades diferentes, e isso é muito sutil, e a gente nem percebe, e são coisas realmente que acontecem momento a momento. Às vezes é como o Henrique falou, é uma resposta que você dá, é uma entonação que você coloca na sua voz, e aquilo já dá resultados assim completamente diferentes, né? Então, assim, é assustador até quando a gente começa a ter consciência disso, né? Como que a todo momento nós damos respostas que vão definindo a direção da nossa linha de universo, né? Da nossa realidade. E o quanto nós somos poderosos e não temos assim a menor noção disso, e acabamos usando esse poder de forma inconsciente, né? Então, e aí, o que a gente faz então com essas pessoas que chegam perto, né? Que geralmente são da família, né? São pessoas
aí é uma coisa complicada. Porque aí também tem aquilo, nós também temos que respeitar o tempo do outro, né? Tudo. Às vezes a pessoa também não está na hora dela, né? De encarar as coisas. E é uma situação realmente bem delicada, né? A gente fica. Aí entra um ponto, por que a família incomoda mais? Por que o maior incômodo está com a família? Quanto maior o vínculo fechado, maior o incômodo. Por que isso acontece? Porque aquilo envolve a própria pessoa. O Ken Wilber, ele já trazia uma frase que é o seguinte: aquilo que não te informa, vira uma sombra. Ou seja, os eventos, ou eles te informam, ou eles te traumatizam. Tá? Vamos supor que você está passando na rua e viu uma pessoa que sofreu um acidente. Esse evento, ou ele te informa, ou ele te traumatiza. Quando essa pessoa sofreu um acidente, o que acontece? Se é uma pessoa que você não tem nenhum vínculo emocional com essa pessoa, o que vai acontecer? Isso não vai te afetar de forma traumática. Então, esse movimento vai te informar, vai agregar informações ao seu conteúdo informacional. Você vai aprender com aquele movimento. Aquele motorista foi imprudente, ele avançou, atropelou o outro. Opa, então eu vou dirigir com mais cuidado. Nossa, aquela rua ali é perigosa, eu não vou passar por ali. Ou seja, você vai informar com esse movimento. Agora, se é um parente seu que está naquela bicicleta ali, ou a pé, ou que sofreu um acidente, o que vai acontecer? Te traumatiza. A reação, você pode perceber, é totalmente diferente. Né? Por quê? Porque ali vai acessar o seu conteúdo emocional que está envolvido com aquela pessoa. As suas sombras também que estão ali. Aí é onde você vai ficar com medo, com desespero, com culpa por ter emprestado a bicicleta, ou por não ter dado a mão para ajudar ela a atravessar, ou por ter... Alguma coisa você vai interpretar ali que vai te afetar nesse movimento. Ou seja, por isso a família incomoda mais. É aonde tem mais envolvimento com o trauma de cada um. Por isso que a sombra do outro vai te incomodar. Ou ela, se for uma pessoa que não é seu vínculo, é algo que vai emaranhar com uma situação pessoal. Por exemplo, se a pessoa que foi atropelada você não conhece, mas você ouve um evento traumático de um atropelamento, de um acidente, aquele movimento vai ser um gatilho para você acessar o que houve com você ou com alguém parecido. Aí aquele evento vai te incomodar. Certo? Então, só vai ter um incômodo quando tem um envolvimento emocional. Por isso que os maiores conflitos estão na família, porque é onde que você interagiu, é onde que você ficou com raiva, é onde que você tem carência, é onde que tem abandono, é onde que tem rejeição. Os eventos estão todos ali nos vínculos onde você está. Por isso que a palavra deles incomoda. Por isso que a atitude deles vai afetar em você. E a do outro não. Se o outro pegar e falar assim, ai, nossa, você nem penteou o cabelo hoje, vai entrar aqui e vai sair ali. Se é seu marido, se é seu pai, sua mãe, nossa, você já me acha feio, nossa, você vai me abandonar, não vai querer ficar comigo, já não sou bom o suficiente, já começa a incomodar. Agora, se a opinião do outro, que nem é um vínculo seu, te incomoda, é porque a situação está mais grave ainda. É porque está transbordando tanto as questões com os vínculos próximos que está havendo uma extensão ao mundo lá fora. Então, é uma questão que ainda tem mais questões para ser resolvidas, que vai voltar para o núcleo familiar ou para os vínculos mais próximos novamente. É verdade. E aí, até para fechar, que está chegando já está dando o nosso tempo, né? Já ir começando um fechamento. Você falando aí me lembrou muito um ensinamento budista que se chama sabedoria do espelho, que é nós sabermos enxergar o outro no mundo dele, né? E não simplesmente espelharmos, né, a nossa situação, porque o mundo, na verdade, é um grande espelho, né, que a gente não percebe, né? Então, até um grande mestre, ele diz que a diferença de quando você realmente entra no caminho espiritual, o caminho espiritual eu estou falando aqui como um caminho de autoconhecimento, não necessariamente tem que estar vinculado a alguma religião, né? Ele diz assim que quando você não está nesse caminho, você olha pela janela e acredita que você está vendo o mundo. Quando você entra no caminho, você olha pela janela e percebe que você está vendo a si mesmo, né? Então, esse é o grande divisor de águas.
Então a Exato. gente se esquece, né, de olhar o outro no mundo dele, né? Nós olhamos o outro no nosso mundo, né? E aí aquela confusão. Então isso é uma super capacidade, né, que a gente vai desenvolvendo. A meditação ajuda muito, né? Entender o outro no mundo dele, porque a gente toma tudo como pessoal, é um condicionamento da mente também, né? A gente acha que tudo é contra a gente, que tudo gente, nós não somos o centro do universo, não, a gente não é tão importante, né? A pessoa está lá na bolha de universo dela, vivendo a vida dela, ela não está fazendo as coisas para a gente, né? Então, quando nós conseguimos silenciar um pouco essa voz interna, né? E blá, 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 que não para, né? Porque a pessoa chega perto da gente, a gente não olha a pessoa, a gente já está derramando o nosso conteúdo interno em cima da coitada da pessoa. Né? Então, se nós conseguirmos silenciar um pouco e procurar olhar o outro no mundo dele, as coisas já vão nos incomodar muito menos, né, Henrique? Muito menos. Exatamente, porque uma das formas também de aprender é o quê? Antes que o problema chegue até você, você pode aprender com o problema do outro. É isso. Você analisando a sombra do outro, isso te permite trabalhar de forma preventiva para que esse problema não chegue até você. Uhum. Até porque se a sombra do outro te incomodou, é porque já tem uma sombra aí dentro que está entrelaçando com ela. Só que antes dessa sombra pessoal sua criar um problema ali, ela vai incomodar com o do outro que já está criando o problema dele. Se você ficar atento a essa percepção, você consegue já olhar com o outro olhar, já para trabalhar tudo isso em você e não sofrer com esse problema. Você já pode trabalhar de forma preventiva, né? Então, por isso que eu busco sempre também trazer conteúdo aqui para poder trazer essa consciência para as pessoas, ter a oportunidade maravilhosa de ter essa troca maravilhosa com a Eliane, com outros profissionais maravilhosos que também estão aqui, cada um trazendo a sua contribuição, da sua linha de trabalho, de raciocínio, experiência de vida, que contribui para que você consiga aprender, seja com seus erros, seja com o erro do outro, seja com o livro que leu, seja com o curso que participou, com uma live que assistiu. Então, hoje nós estamos numa época maravilhosa que não falta recursos, né? Está disponível, né? Por isso eu gostaria também de agradecer cada um, nós estamos com uma audiência muito bacana aqui hoje, né? Então, na hora do almoço, a gente aqui falando de sombras e traumas, né? Então, isso mostra que as pessoas estão interessadas. E a gente vê isso na prática, as pessoas estão cada vez mais saturadas, não querem empurrar mais com a barriga aqueles problemas que vieram ali há anos, né? Então, isso dá força para a gente trazer aqui conteúdo para vocês, né? Então, gratidão a cada um que está sempre nos prestigiando aí, aos nossos encontros. Fica o convite para vocês assistirem, tem muito material, e o que depender de mim, da Eliane, né, e dos outros profissionais aí que estão em sintonia com a gente também, vão estar aí cada um trazendo a sua contribuição. Então, tiverem dúvidas, pessoal, traz. Para a gente é um prazer enorme estar aqui batendo papo com vocês, trazendo esses conteúdos. Então, deixem perguntas, interajam com a gente, nos intervalos aqui, né, a gente vai sempre respondendo, para a gente é sempre uma satisfação muito grande. Então, tirem dúvidas, mandem sugestões de temas, vocês estão gostando desses assuntos das sombras, dão uma olhada no material que já está gravado, mandem sugestões para a gente explorar. Como eu disse, né, Helena, vai ter continuação nesses bate-papos aqui, se estiverem gostando, a gente continua trazendo esses assuntos para vocês. Quem quiser aprofundar, tem curso da Eliane, tem cursos maravilhosos dela aí falando sobre a física quântica, né, espiritualidade, ela tem livros maravilhosos. E as meditações, gente, eu não posso esquecer, né? Eu estou oferecendo 21 meditações gratuitas, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo, quando for para o YouTube, mas quem estiver assistindo aqui no Instagram, ou pega nos meus stories, que eu estou colocando lá todo dia, ou no meu perfil, ou peça nos comentários. Porque a meditação é importantíssima para esse silêncio interno, para nós podermos nos olhar, né? Olhar o mundo à nossa volta com mais tranquilidade. Porque se a gente não acalmar um pouco e focar um pouco a mente, como que nós vamos trabalhar com essa mente, né? A meditação é uma das dicas que eu deixo para as pessoas também para poder resolver sombra. Por quê? A meditação te coloca em contato com você e com o seu interior. Então, se tem algum ruído ali, de duas umas, ou você não vai conseguir meditar, se você não consegue meditar, por quê? Porque tem muito ruído aí dentro. Esse ruído é quem? São as sombras.
Então, a partir do momento que você para meditar, você começa a se ouvir. Então, você para de tentar ganhar no grito e já começa a identificar. Então, meditação também é perfeito para poder solucionar sombras, é uma das formas. E Né? da Então, sua fala hoje, Henrique, desculpa te interromper, mas eu quero muito opa, ressaltar isso que você falou, de como a sombra se alimenta, né? Isso é muito grave, de certa forma, porque às vezes aquela pessoa está na nossa vida justamente nos apontando algo que precisa ser clarificado, que precisa ser curado, pacificado. E aí a gente quer que aquela pessoa suma porque a gente não quer olhar para aquilo. E aí é o que você falou, aquela sombra vai crescendo, vai sendo alimentada, né? E até que chega uma hora aquilo explode e toma a direção da sua vida e se manifesta numa doença grave e a coisa fica muito mais complicada de se reverter. Não é impossível, temos muitos casos que se revertem, mas a gente não precisa chegar nesse ponto, né? A gente não precisa. Olha quanto sofrimento nós podemos economizar se nós já tivermos essa consciência, esse conhecimento, né, de que nós já podemos lidar com isso. Hoje nós fazemos isso dentro da medicina, né? A medicina ela já é tão preventiva, né? A gente já faz um monte de exame para já pegar as doenças antes que elas se manifestem. Então, por que não fazer isso com o nosso emocional, com o nosso mundo sutil? Né? Mais uma vez eu vou falar aqui, essa mudança de paradigma, né? De achar que só a matéria é que é importante. A gente cuida muito da matéria, mas esse lado sutil, esse lado de energia, de vibração, que hoje está dentro da ciência. A gente não pode mais falar que isso é misticismo, né? Porque o mundo é quântico em todas as escalas. A física quântica está aí mostrando que nós vivemos em um universo que se define e se constrói no processo de relação. A física quântica ela joga fora a ideia. Isso dentro da ciência hoje é uma ignorância você acreditar que existe um mundo que é separado, independente do observador, que existe de forma inerente. Gente, isso é ignorância falar isso hoje dentro da ciência. Então, é a hora do salto quântico de consciência, né? essa mudança de paradigma é justamente essa conscientização coletiva que está acontecendo. Porque quando você tem um problema pessoal, tem uma sombra grande ali dentro, criando esse problema, um problema pessoal. Agora, quando nós temos uma sombra coletiva, nós temos um problema coletivo. É o que nós vemos hoje. Olha a violência, guerra, fome, problemas sociais, catástrofes naturais, que é uma forma de adoecimento do planeta, que é uma outra perspectiva maior, né? Uma dificuldade em entender a física quântica, o que é um paradigma coletivo, porque alguns físicos cartesianos que têm essa dificuldade, é o que está reprimindo o que a física quântica está demonstrando. A gente falou, não sei se foi na parte 1 ou na parte 2 sobre isso também. E a sombra pessoal também é coletiva, porque os nossos problemas são os problemas de todos os seres, né? São problemas de saúde, problemas de relacionamento. Ah, porque eu fui traído. Ah, porque eu tentei engravidar e não consegui. Ah, porque... gente, são os problemas dos seres, né? Quer ver uma outra sombra muito perigosa? Você não é fundo. Ele diz assim, o outro sou eu mesmo, em outras causas e condições, né? Porque todos nós compartilhamos as mesmas dores. Quer ver uma outra sombra muito perigosa? É aquela do Salvador. Eu vou salvar o mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela está buscando lá fora, sendo que o primeiro caminho que ela poderia fazer é o quê? Cuidar de si. Né? Mas o salvar o altruísta outro é mais fácil do que salvar a gente, né? Ah, meu Deus, é muita armadilha, é muita armadilha. Termina o quê? A capacidade dela de ajudar.
Porque se ela tem uma capacidade de ajudar e ela não ajuda, seja por uma inferioridade, por uma injustiça, seja qual for o movimento, o motivo, ela está reprimindo essa injustiça, essa inferioridade, e ela não usa a capacidade que ela tem de ajudar o outro. Sombra. Da mesma forma que no outro extremo, aquela pessoa que está buscando salvar o outro, sendo que ela tem uma questão pessoal que precisa ser resolvida, ou talvez que poderia ser a prioridade, ou mais fácil de ser resolvida. E ela está buscando só lá fora, ajudar o outro, mas ela não se ajuda. Também é repressão. Né? Então, sombra, gente, é um assunto delicadíssimo, né? Tá por trás de tudo, né? Por isso que eu falei, daí ia ter parte 1, parte 2, parte 3, né? Várias outras. Fica aí o convite para vocês. Vocês estão gostando desse assunto? Deixa aí o joia, compartilha com as pessoas, né? Para a gente ter um alcance, né, maior com essas informações, porque a gente está no mesmo barco. Nós estamos no planeta onde tem sombra coletiva também. Né? Então, se o barco afunda, todo mundo afunda. Então, a melhor forma de você se prevenir desses problemas é cuidando de você com muito amor, com muito carinho. Né? Se tem a possibilidade de levar essa mensagem para frente ou de fazer algo que cabe a você, desde que você não reprima, né, os seus problemas, né, que seja leve, seja tudo em equilíbrio, né, são formas, então, da gente caminhar juntos para um mundo melhor. Isso mesmo. Henrique, te agradeço muito o bate-papo, já estamos estourando aqui o nosso tempo. Agradeço muito todo mundo que participou, que assistiu. Depois comente, compartilhe, clica aí no direct, no aviãozinho, manda essa live para 10 pessoas aleatoriamente, né? Porque vai chegar no coração de quem precisa, né? Eu tenho certeza. Sim. Gratidão. Aproveitando, Henrique, só fazer um convite, Eliane, para o pessoal, antes da gente encerrar. Amanhã eu vou estar numa live ao meio-dia com a Luísa falando sobre hierarquia familiar. Aí vocês já sabem, né? Vou ter que falar da sombra familiar. Então, quem gostou do assunto aí, fica o convite para você. Essa semana eu estou com uma sequência de lives aí bem interessantes. Então, amanhã, vai ter na quinta, eu vou estar com a Inês falando sobre a falta por trás do excesso. Na mesma quinta, às 8 horas, eu vou estar com a Denise Dutra falando sobre conexão interior, que leva também o nome da nossa imersão. Vou estar com uma imersão no feriado de Semana Santa com vários outros profissionais, onde a gente vai estar tendo um encontro muito bacana para resgatar essa conexão com vocês mesmos. Então, quem tiver interesse também pode chamar no privado. E o Edinaldo está perguntando aqui o que é HQI. Resumindo, que já está no finalzinho, HQI é uma técnica, tá? É uma ferramenta que nós utilizamos como autoterapia, onde você pode eliminar em você todo esse desequilíbrio dos eventos passados. Então, o formato do trabalho tem palestras gratuitas, onde eu ensino vocês a eliminar, tem atendimento individual, onde eu vou conduzir vocês no individual, trabalhando as suas questões pessoais. E quem quiser conhecer mais, joga lá no Google, no YouTube, entrevista Henrique HQI. Tem uma entrevista minha de 2 horas com o Samuel, onde eu aprofundo bastante sobre o tema, né? Exploro por vários ângulos. Se ficar alguma dúvida, me chamem no privado, que vai ser um prazer estar interagindo com vocês também. Eu já apliquei essa técnica, pessoas da minha família, recomendo muito. Muito bom. Então é Gratidão. isso. Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau. Até mais.